bem-vindos. Muito obrigada pela mensagem, Rafael. Gente, todos os anos a Embaixada da República da Coreia seleciona em média 10 brasileiros para estudar em universidades coreanas com bolsas de estudos, ou seja, sem pagar nada. É a forma que muitos brasileiros têm encontrado de realizar o sonho de morar e estudar no país. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o jornalista Elton Pacheco, que é assessor da Embaixada e trabalha diretamente com essas bolsas. Tudo bem, Elton? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafaela. Elton, que programa é esse que permite com que essas pessoas possam estudar na Coreia com tudo pago? Explica pra gente. É um sonho, né, Rafaela? Boa Um tarde para sonho. você, boa tarde para o pessoal de casa. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é um sonho que é possível se tornar realidade, né? O governo coreano tem um programa de bolsas chamado GKS, que é a sigla para Global Korea Scholarship, Programa Global de Bolsas de Estudos. Esse programa ele oportuniza que pessoas estrangeiras, né, com as quais de países com os quais a Coreia tem relações diplomáticas, possam aplicar para universidades coreanas e estudar com bolsas de estudos integral. Ou seja, o candidato não vai pagar por mensalidade, por necessidades básicas que ele tiver no dia a dia. Isso tudo é custeado pelo programa de bolsas de estudos do governo. Legal. E qual que é a diferença entre aplicar para o programa via universidade e via embaixada? Certo. O programa ele é dividido em duas vertentes, né? O primeiro para graduação e o segundo para pós-graduação. Para graduação é até 5 anos e para pós-graduação 3 anos. Existem duas formas, Rafaela, de um candidato se inscrever para o GKS. A primeira forma é via embaixada e a segunda diretamente com a universidade. Qual é a principal diferença em aplicar por uma vertente e por outra? Pela embaixada, o candidato pode escolher até 3 universidades. Pela universidade, ele precisa escolher uma universidade, um departamento e focar sua inscrição diretamente nela. Fazendo a inscrição via embaixada, ele escolhe 3 universidades, 3 departamentos do mesmo curso. E aí ele envia sua inscrição aqui para a embaixada em Brasília, isso para os brasileiros. Para os candidatos que vão aplicar pela universidade, eles precisam enviar a sua documentação diretamente para a Universidade da Coreia. Uma coisa importante, que muita gente comete esse erro, é não aplicar para das duas formas. Ou seja, se você escolheu embaixada, sua inscrição é via embaixada. Se você escolheu universidade, é pela embaixada. Entendi. E a preparação dos documentos é parte importantíssima aí do processo. Você tem dicas para quem já está se preparando? Sim, essa questão dos documentos é sempre a primeira pergunta que a gente recebe aqui na embaixada. Na verdade, o edital, que é disponibilizado por nós sempre quando a bolsa de estudos está disponível, esse edital traz a lista de documentos, né? Uma lista bem extensa. O candidato precisa ser responsável por organizar essa documentação da forma com que o edital solicita. Geralmente a gente solicita uma tradução juramentada dos seus documentos pessoais. Por exemplo, o edital traz a informação de um documento, que é necessário um documento familiar. Como o edital ele é feito para todos os países, ele não vai usar uma certidão de nascimento no nome. Então, isso confunde um pouco os candidatos. Então, o que o edital quer dizer com certidão familiar nada mais é do que a sua certidão de nascimento. O importante, nesse caso, é a gente saber se o candidato é brasileiro ou não. Porque se aplicar via embaixada, precisa ser brasileiro. Entendi. Quais são as dúvidas mais comuns que você recebe diariamente? A da documentação necessária é uma das dúvidas mais comuns. A outra dúvida é em relação ao GPA. Como o sistema brasileiro de notas é diferente do sistema internacional, o candidato precisa fazer a conversão dessas notas para o GPA, que é um sistema internacional muito utilizado por universidades americanas e na Coreia também é utilizado assim. Então, um candidato que estuda, por exemplo, numa instituição em que o sistema de notas é SS, fica mais difícil para ele fazer a conversão das notas para o sistema GPA, que é uma escala numérica. Então, o edital traz essa tabela com os pesos necessários e o candidato precisa superar essa barreira. A gente entende que a embaixada não pode necessariamente auxiliar o candidato nessa questão do GPA, porque cada candidato tem um histórico escolar ou estuda numa instituição em que o sistema de notas é muito diferente. E às vezes é muito difícil para a gente orientar um candidato que estuda numa instituição em que o sistema de notas é de A a D ou SS, MS, naquele sistema mais antigo que a gente conhece. Então, a dica nesse caso é busque na internet sites que ajudam a fazer a conversão do sistema brasileiro, seja lá qual for o seu, para o GPA. Isso ajuda bastante.
E quais são os cursos e as universidades que os brasileiros podem aplicar? Rafaela, todos os anos, quando nós divulgamos o edital traz a lista de universidades coreanas que participam do programa GKS. Geralmente são entre 65 e 70 universidades em que os candidatos estrangeiros podem aplicar, via embaixada ou via universidade escolhendo uma delas. Então, no edital tem essa lista com os contatos dos departamentos que recebem estrangeiros. Então, uma dica também é que os candidatos, uma vez que o edital estiver disponível, acessem essa lista e entrem em contato com as universidades, façam pesquisas por conta própria para que possam direcionar a sua candidatura da melhor forma possível para aquele curso e aquele departamento que ele deseja. E quando o candidato é aprovado, ele vai diretamente para a universidade? Não. Por quê? Muita gente pergunta para a gente assim, eu não sei falar coreano, eu posso ainda assim realizar o sonho de estudar na Coreia? Pode. Na verdade, não saber coreano não é nenhum limitador para a bolsa. Mas é importante, Rafaela, destacar que como a Coreia está cada vez mais famosa, como o sistema educacional coreano está cada vez mais em voga, as pessoas querem conhecer mais, querem acessar o sistema educacional coreano, elas têm se preparado desde sempre para essa bolsa. Então, se a gente faz um paralelo entre as primeiras inscrições que nós recebemos lá em 2010, 2012, para as inscrições que a gente tem recebido de uns 3 anos para cá, o foco mudou muito. Então, um candidato que quer estudar na Coreia, ele já tem se preparado. Como eu disse, não é obrigatório falar coreano, mas eu confesso que é difícil você encontrar uma candidatura hoje em que o candidato já não estude a língua, seja por conta própria ou que já tenha, inclusive, certificações internacionais. Em relação à sua pergunta, se é possível, se ele precisa necessariamente estudar coreano, precisa, porque de qualquer forma ele vai passar esse primeiro ano aprendendo a língua. Mas tem um caso que ele não precisa, que é quando ele tem o TOPIK, que é a certificação internacional da língua coreana, número 5, já é um nível muito alto, apenas candidatos que possuam conhecimentos muito bons, muito altos na língua coreana conseguem essa certificação. Então, para o programa de bolsa GKS, o candidato que apresentar esse certificado, ele não apenas não precisa estudar o coreano, ele já vai direto para a universidade, já acessa o ensino superior, como ele também recebe um bônus na bolsa mensal. Entendi. E existe alguma aptidão ou diferencial que a bolsa valoriza em um candidato? Olha, eu vou dividir essa pergunta em 2 momentos. O primeiro momento é em relação ao que o edital diz. O edital do GKS, ele tem favorecido nos últimos anos os estudantes de engenharia. Muita gente que é de engenharia e que não é aprovado acaba se perguntando por quê. O que acontece? O GKS, a avaliação do GKS é feita por notas. Então, para cada critério, para cada categoria que nós temos para avaliar os candidatos, o candidato recebe uma nota dada pelo comitê criado para fazer a avaliação. Quando um edital traz a informação de que este ano, ou aquele edital especificamente, ele vai privilegiar ou dar um peso maior para os candidatos de engenharia, significa que os candidatos que apresentarem a sua candidatura, que são do curso de engenharia, eles vão ter uma nota maior naquela categoria exatamente. Não significa que todos os candidatos que passarem naquele edital serão de engenharia. Então, o primeiro momento é esse. Existe sim um direcionamento do edital para as engenharias. Nos últimos anos a gente tem percebido. Muito embora os alunos, estudantes de humanas, tenham comandado aí a conquista das bolsas. O outro momento que eu acho que a gente pode destacar são as aptidões pessoais, né? A gente quer sempre conhecer candidatos que sejam independentes, afinal de contas, Rafaela, morar fora, no caso da graduação, por 5 anos, quando se tem 19, 20, 22 anos, pode ser um desafio muito grande para muitas pessoas e para os pais que aqui ficam também, né? Então, a gente busca um candidato que seja maduro dentro das possibilidades, um candidato que seja independente, que consiga fazer a sua inscrição de uma forma individual, que consiga entender exatamente que a Coreia não é aquilo que se vê nos doramas, é também aquilo que se vê nos doramas, mas a realidade diária é um país que valoriza muito a educação, então não é um conto de fadas, é um país que você precisa tirar notas muito altas para sua bolsa ser mantida, inclusive. Então, assim, a gente quer conhecer os candidatos que têm essa maturidade necessária para viver no exterior e também aqueles candidatos que sabem que, uma vez que a bolsa é concedida a eles, que eles se tornem uma ponte entre Brasil e Coreia.
E a bolsa financeira é suficiente para viver na Coreia? Olha, a gente sempre mantém contato com os candidatos que são aprovados via embaixada, principalmente, e o feedback que eles dão é que sim, é possível. Mas é claro que é preciso pensar em relação à universidade e à cidade que você vai. É óbvio que, se você é aprovado por uma universidade em Seul, uma das cidades, umas capitais mais importantes do mundo, com um custo de vida alto, é diferente você viver em Seul com 900 wons, que é o valor da bolsa, mais ou menos aí $900, do que você viver numa cidade do interior da Coreia, em que seus gastos, os valores do custo de vida vai ser bem inferior, né? Então, a gente percebe que os candidatos que vão com a bolsa de estudos para o interior da Coreia, eles conseguem fazer um aproveitamento melhor do seu dinheiro. É claro que eles não vão pagar apartamento individualmente, eles geralmente moram na própria universidade, e a universidade cobra um valor simbólico mensal para que aquele estudante viva ali. Isso também depende muito, gente, da universidade que você está. Se você está nas universidades em Seul, esse valor vai ser um pouquinho mais alto. Se você está nas universidades do interior, esse valor é um pouquinho menor. Então, isso também, como a gente falou agora há pouco sobre independência, vale até aí. Quer dizer, uma vez concedida a bolsa, você também precisa fazer a gestão desse dinheiro. Afinal de contas, é a sua vida e você está sozinho num país estrangeiro e você precisa cuidar daquele valor mensal da sua bolsa. Verdade. Elton, é possível trabalhar enquanto bolsista? Eu também gostaria de saber se é possível ficar no país ao término da bolsa. Certo. Sobre trabalhar, como eu disse há pouco, é uma vida de muito estudo. Você precisa ter boas notas e você vai se dedicar o dia inteiro para estudar. É possível sim trabalhar, mas é possível fazer isso via que você está estudando. Então, a dica é para os estudantes que conseguem a bolsa, se aproximarem dos professores, descobrir se existem programas de iniciação científica ou mesmo de aplicação já daquilo que você está pesquisando, verificar no departamento dos departamentos das universidades coreanas, eles realizam muitas atividades, algumas podem ser remuneradas, outras não. Então, o candidato precisa fazer essa aproximação com o departamento da qual ele pertence para verificar se ele pode estudar ou não. No caso, certamente ele vai encontrar possibilidades, oportunidades, mas que não atrapalhem o objetivo final dele, que é realmente fazer um bom curso e voltar para o Brasil com um bom conhecimento. Sobre ficar na Coreia, eu costumo dizer que 5 anos é muito tempo, né? Muito tempo, muitas coisas acontecem na vida de um ser humano em 5 anos. Então, o programa GKS ele foi criado para que as pessoas possam acessar, os brasileiros, no caso, possam acessar o sistema educacional coreano, mas que voltem para o Brasil e apliquem aqui os seus conhecimentos, se tornando uma ponte entre os dois países. Mas na prática, acontece muitas vezes, principalmente os candidatos que fazem graduação, que passam mais tempo, 5 anos, acaba que a vida toma um outro rumo. É comum, é normal, a gente tem verificado isso, alguns candidatos que conseguem emprego, tem casos de candidatos que gostam tanto da Coreia, que aprendem muito bem o coreano e que são, sim, mão de obra valiosa para empresas, inclusive aquelas empresas que, de repente, têm parcerias com o Brasil ou com países de língua inglesa e sim têm a mão de obra aproveitada. Acontece, mas gostaria de frisar que o objetivo do programa é realmente que esses brasileiros voltem para o Brasil e que sirvam de ponte entre as nossas relações entre Brasil e Coreia. E como um candidato pode se preparar para a Bolsa? Essa pergunta, Rafaela, ela tem sido feita pelos pais dos estudantes que querem fazer um curso superior na Coreia, principalmente para os estudantes de graduação. O que acontece? É muito comum um pai entrar em contato, ou uma mãe entrar em contato aqui com a gente, querendo saber como que o filho ou a filha faz para estudar na Coreia. Eu pergunto, geralmente, mas qual a idade do seu filho? 14 anos. 16 anos. Qual é a série dele? Está no primeiro ano ainda. Só pode participar da bolsa quando o candidato está no terceiro ano ou finalizando o terceiro ano ou já ter concluído e tem até 25 anos, isso para o caso de graduação. Mas eu acho muito interessante que os pais já comecem a pesquisar, que os filhos já comecem a fazer esse exercício. Por quê? Se você lembra bem, no início dessa conversa, eu expliquei que a gente da embaixada, ou mesmo as universidades, elas analisam a formação anterior desses candidatos. Então, se o estudante está aplicando para a graduação, a análise vai ser feita sobre aquilo que ele estudou no ensino médio. Então, toda a análise para verificar se ele tem as condições necessárias ou se é realmente um candidato ideal para o programa de bolsa é feito pelo ensino médio para quem vai fazer graduação. Então, assim, se você está no primeiro ano, você tem a faca e o queijo na mão. É só você se preparar, tirar boas notas,
ser um protagonista no seu ensino médio, estudar coreano, se tornar essa pessoa que o GKS está em busca. O mesmo vale para a pós-graduação. O candidato que está na graduação agora e que quer fazer mestrado, doutorado, ele precisa ter em mente que ele vai concorrer com candidatos do mundo inteiro e que tem GPA, a nota corte muito alta, e ele precisa correr atrás disso. A gente tem muitas perguntas aqui dos internautas, inclusive a nossa primeira tem um pouco a ver com o que você falou em relação à idade, mas eu acho que vale a pena reforçar, até para quem começou a assistir agora, é da Thaís Reis. Há limite de idade para se candidatar à Bolsa na Coreia? Thaís, tem limite sim. No caso da graduação, é preciso ter até 25 anos, depois de 25 não dá mais. E para pós-graduação, aproveitando o gancho, o candidato precisa ter até 40 anos, senão também não vai. Cíntia Braz, tem como fazer graduação sanduíche na Coreia? Cíntia, é sim possível, mas não tem muito a ver com o que a gente está falando agora. A gente está falando especificamente de um programa de bolsas do governo. A graduação sanduíche ela é possível, mas a minha dica é, entre em contato com o departamento internacional da sua universidade e verifique se a sua universidade tem convênio com alguma universidade coreana. Só assim você consegue fazer a graduação sanduíche. Então vamos para a Andresa Basso. Quais as melhores universidades coreanas para as áreas de administração e relações internacionais? Essa pergunta, Andresa, é muito boa porque ela reflete o que a gente acabou de dizer. A gente quer protagonismo dos candidatos que vão fazer o GKS, que querem conquistar a Bolsa GKS. Então, a embaixada entende que o desafio da Bolsa é que o candidato supere essa barreira de informações. Pesquise nos departamentos das universidades. A Coreia tem diferentes rankings que elencam essas universidades, por departamento, por instituições. Então, faça essa pesquisa e você vai encontrar essa resposta a partir do seu caminho mesmo. Legal. Agora, Pedro Igor, já ter feito um intercâmbio, mas em outro país, fora a Coreia, conta positivamente? Pedro, conta sim, mas não é eliminatório, ou seja, quem não fez intercâmbio não tem problema. O que acontece é o seguinte, como a gente vai fazer a análise daquilo tudo que você produziu no seu ensino médio, na sua graduação, o intercâmbio, claro que conta. Mostra a independência, mostra a maturidade, mostra que você já viveu no exterior antes e conseguiu se organizar bem, principalmente o que você fez no seu intercâmbio. Mostra pra gente quão bem você aproveitou. Fez curso? Separe o seu certificado e coloque junto da sua documentação. Então vamos a Nicole Ramiro. Quantas cartas de recomendação são necessárias? Nicole, os editais têm pedido 2 cartas de recomendação, mas é muito comum que isso mude entre um edital e outro. Então é preciso sempre, antes de solicitar inclusive cartas de recomendação para os professores, que você verifique quantas são. E aproveitando a pergunta, eu quero também esclarecer uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Se, por exemplo, o meu chefe ou o meu supervisor no trabalho pode ou não pode fazer essa carta de recomendação. Olha, o edital não é tão claro em relação a isso, mas o que acontece? Essas cartas elas serão enviadas para as universidades. Então é importante que essas cartas sejam escritas por professores, diretores e não necessariamente dos seus chefes de trabalho. A gente quer conhecer alguém que recomende você academicamente, ou seja, para que fale das suas aptidões acadêmicas e não necessariamente trabalhistas. Então, assim, geralmente são 2 cartas de recomendação, às vezes podem ser 3, mas isso depende do edital. A Bianca Soares fez 2 perguntas, vamos à primeira. Com quanto tempo de antecedência posso pedir para um professor escrever e selar minha carta de recomendação? Ótimo, essa pergunta tem até relação com essa última que eu acabei de falar. Bom, isso é muito complicado de dizer com certeza. Por quê? Em geral, um edital não muda muito entre um ano e outro. Acontece de um candidato ter a sorte de que esse formulário de um edital para o outro não tenha mudado, de forma com que possibilite que ele use o formulário do edital anterior e já consiga acelerar o processo para conseguir a assinatura e a carta de recomendação do seu professor. Também não posso dizer que um candidato que usar o formulário anterior, caso mude, que ele vai ser eliminado por isso. Eu não consigo dizer, isso depende da universidade e particularmente acredito que não. Mas não é um indicado. É interessante realmente que essas cartas de recomendação elas sejam novas e que respeitem o formulário daquele edital para qual você está aplicando. Ela complementou aqui com outra pergunta. Devo enviar certificados de cursos extracurriculares junto na inscrição?
Eles também devem passar por tradução juramentada? Você só não pode, como também deve, na verdade, porque certificados de cursos, de prêmios que você recebeu, Olimpíadas de História, Matemática, Língua Portuguesa, menções honrosas, tudo isso você pode complementar lá naquela partezinha de extras do edital, dos formulários, você pode acrescentar. E claro, a regra geral do programa é que toda a documentação precisa ser em língua inglesa ou coreana. Então, esses certificados também precisam ser traduzidos. Temos aqui minha xará, Rafaela Silva. Tem outra opção além de fazer graduação ou pós, tipo somente curso de línguas? Rafaela, tem, mas também não é referente ao GKS, né? O programa de bolsa ele é realmente apenas para graduação e pós-graduação, ou seja, cursos de longa duração. Mas a Coreia tem diversos programas que você pode pesquisar na Korea Foundation, Korea Foundation em inglês, né? .go.kr. Tem também o site studyinkorea.go.kr, em que trazem outras oportunidades para bolsas de longa duração. Aqui a gente também tem um programa de curtíssima duração que é o KGIP, que é um programa, na verdade, de turismo, que dura uma semana. Esse programa, geralmente, ele é divulgado lá no Study in Korea também, recomendado pela embaixada, vocês podem dar uma olhada. Esse seria o menor programa, ou o programa mais curto, desculpa, que a gente tem aqui. Mas vale dar uma entrada nesses dois sites e fazer essa pesquisa por conta própria também. A Daiane Queroli tem que saber o inglês? Ajuda mais? Daiane? Isso. Daiane, sim. O inglês é essencial para esse programa. A gente disse no início dessa conversa, Rafaela, que o coreano não é necessário, né? Justamente porque o candidato vai passar, o estudante aprovado vai passar o primeiro ano estudando a língua coreana. Mas o inglês ele é sim, porque todo o processo da bolsa, desde a preparação na sua residência, na sua casa, antes de enviar para a gente, você vai fazer em inglês. E os processos de entrevista aqui com a embaixada, lá com a universidade, as aulas, muitas delas já são em língua inglesa nos departamentos, principalmente da pós-graduação. Então, assim, o inglês é realmente necessário e isso faz toda a diferença. Então, não é só estudar coreano, estudar inglês também. Legal. Jaqueline Vasconcelos, minha dúvida é sobre o custo, mais ou menos, disso tudo. Estabilidade financeira. Tem que ser rico? Não, gente, não precisa ser rico para fazer uma graduação ou uma pós-graduação na Coreia. Muito pelo contrário, Rafaela. A gente tem percebido que cada vez mais candidatos que vêm de realidades de baixa renda, em que foram bolsistas de escolas, de universidades, enfim, candidatos que trilharam um caminho nesse sentido, eles têm conseguido a bolsa. Então, a gente não quer saber se o candidato necessariamente vem de uma super universidade privada, de uma super universidade pública, ou se ele já fez intercâmbio em tais lugares. A gente quer saber o que esse candidato tem a oferecer dentro daquilo que ele já viveu e, no caso da pós-graduação, o que ele está propondo, qual é o projeto dele, qual é a relação desse estudo que ele está querendo realizar na Coreia, realmente se vai agregar valor para os nossos interesses aqui no Brasil. Então, não precisa ser rico, precisa ser um bom estudante e estudar muito. A Laís Sacoman, no caso, se eu já tenho um nível de TOPIK e sou aceita pela GKS, eu sou obrigada a começar do básico ou posso começar a partir do nível que eu me encontro? Não precisa começar do básico. O que acontece é o seguinte, se você apresenta para a embaixada ou para a universidade um certificado de TOPIK 5, como eu disse, você não apenas vai ser... você não precisa fazer o curso de coreano no primeiro ano, como você também vai ganhar um bônus na sua bolsa mensal. Esse bônus é geralmente $100, né? Então, de $900 você vai passar a ter uma bolsa de $1.000 e você já vai direto para a universidade, você não passa por esse primeiro ano. Caso você apresente um TOPIK abaixo de 5, o que acontece? Você é obrigado a fazer o curso de língua coreana, mas quando você chega no seu instituto de língua, que vai te receber, você faz um teste, um nivelamento. Eles não vão te colocar numa turma básica, você vai para uma turma melhor. Ok, Mariana Rodrigues, no edital fala que a média de notas tem que ser acima de 80%. Isso é a média durante o curso ou deve ser em todos os semestres? Essa média, ela diz respeito ao GPA, então ela precisa ser calculada por todo o curso. No caso do ensino médio, precisa ser a média dos 3 anos do seu ensino médio. No caso da sua graduação, se for uma graduação de 4 anos, precisa ser a média dos seus 4 anos. Por quê? Porque se você fez um semestre não muito bom, tirou uma nota C ali, ou um 5, uma média ruim, você tem a possibilidade de recuperar. Então não se cobrem tanto, tá? A média é para
os 3 anos ou 4 anos de curso. Mariana Rodrigues, no caso da GKS, eu já tenho projeto e orientador que já me aceitou para o mestrado. Isso de alguma prioridade para receber a bolsa? Isso dá alguma prioridade para receber a bolsa? Prioridade não, mas nos mostra que você é uma estudante muito engajada e que já fez esse contato com a universidade que você tem interesse, e isso realmente é muito positivo. Eu imagino que uma candidata que tenha um avanço desse já também solicitou, imagino eu, a carta de recomendação para esse mesmo professor, vai solicitar. Isso realmente vale muito, mas não dá prioridade não. A Hanna Fedalto, quando sai o edital e onde posso encontrá-lo? Pois é, essa pergunta tem sido feita justamente por curioso, né? justamente por esse momento que a gente vive de pandemia, situação, né, em todo o mundo. As pessoas querem saber se esse ano vai ter. Olha, a informação que a gente tem até agora, até hoje, é que o edital vai ser divulgado sim, geralmente ele costuma ser divulgado em agosto, finalzinho de agosto, início de setembro. Ele vai ser divulgado sim, até segunda ordem, então a informação agora, nesse momento, é que o edital vai acontecer. Assim, o edital de março, que foi para pós-graduação, transcorreu normalmente com as mudanças necessárias por conta da pandemia, foi bem ali no ápice, né? Mas ele correu tudo bem, os candidatos que foram aprovados em março já estão embarcando daqui a pouco, então a gente acredita que vai seguir normalmente. Ótimo. Gabriela Pedrosa, acho que até já participou com a gente aqui outras vezes. Se eu tiver uma graduação e uma especialização, qual o GPA que eles vão levar mais em conta no GKS para um mestrado? Perfeito. Essa pergunta também acontece, as pessoas fazem muita confusão. Eles vão levar em consideração apenas as notas da sua graduação e não da sua especialização. Por quê? Porque quando você aplica para mestrado, que é o caso dela, a especialização lato sensu que você realizou aqui no Brasil não vai valer para fins de GPA. Ou seja, a gente vai avaliar a sua formação da graduação e não da sua especialização lato sensu. Você ainda assim pode utilizar a especialização lato sensu lá nos extras para mostrar que você realmente avançou nos estudos naquela área. E tudo bem, a gente vai entender, mas para fins de GPA, ou seja, para fins do cálculo da sua nota, realmente vai valer a da sua graduação. Maria Vitória, para mestrado e doutorado, que vale são as notas do ensino médio ou da graduação? Para mestrado ou doutorado? Isso. Vai valer as notas da graduação. Então, se você quer aplicar para mestrado, como eu disse, as notas que valem são para graduação. Agora, interessante, se você aplica para doutorado, a gente vai avaliar o seu mestrado, mas também vai avaliar a sua graduação. Então, no caso do candidato de doutorado, ele precisa submeter para a gente o GPA de mestrado, do mestrado dele e também da graduação. Agora vamos para Sami Prado. Já tenho graduação. Posso tentar de novo a bolsa para graduação? Qual o nome dela? Desculpa. Essa é a Sami Prado. Sami, infelizmente não pode, porque justamente... Já conhece a Sami? Não, porque essa pergunta também é muito boa, que as pessoas sempre pedem. Na verdade é o seguinte, a bolsa, na verdade, ela quer priorizar os estudantes que ainda não fizeram faculdade, no caso da graduação, né? Então, não faz muito sentido a gente oportunizar que um outro candidato que já tenha tido a oportunidade de fazer um curso superior volte. Mas se ela já fez graduação, ela pode sim aplicar para o mestrado, não tem nenhum impedimento. Ok, então vamos a Marcela Januário. No edital do GQS é requerido que a documentação esteja em inglês ou coreano, mas vocês têm preferência entre essas duas línguas? Enviar a documentação em coreano aumenta as chances? Não aumentam as chances, até porque o comitê formado para avaliação, ele é formado por coreanos e por brasileiros, geralmente tem um representante de universidade brasileira, ou de secretaria ou Ministério da Educação, é sempre bem diverso, então tem sempre brasileiros envolvidos também. Na verdade, não faz diferença para a gente enviar em inglês ou em coreano. O que acontece, a diferença maior vai ficar para os candidatos, Rafaela, porque tradução juramentada tem um alto custo. Tradução juramentada para coreano deve ser 3 vezes mais caro, porque né, a oferta não deve ser tão alta como a demanda, né? Esse ano, uma curiosidade que eu queria contar para vocês é que pela primeira vez a embaixada abriu mão que os candidatos enviassem as traduções juramentadas originais para a gente. Por quê? Essa era uma demanda antiga, quem já acompanha o GKS há um tempo sabe, porque até ano passado a embaixada exigia que os candidatos enviassem as traduções juramentadas originais. Ou seja, e a gente não pode devolver a documentação.
Ou seja, o candidato que enviasse, não fosse aprovada, a documentação fica retida com a gente, porque é justamente um dos critérios, uma das diretrizes do programa. A gente não pode devolver a documentação. Mas justamente porque tradução juramentada costuma ser um serviço muito caro, a gente começou a tentar flexibilizar isso. Então, esse ano, pela primeira vez, os candidatos que participaram no início do ano, eles enviaram a cópia da tradução juramentada. Ou seja, aqueles candidatos que não foram aprovados puderam guardar suas cópias, suas originais juramentadas para participar no futuro ou para participar de outros processos seletivos. Então, assim, tradução juramentada em coreano, imagino que seja muito cara, então não precisa. Eu acho melhor fazer tudo em inglês, uma dica pessoal. Ótimo. Matheus Abtibol. Fiz um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos no período da graduação. Ainda é importante apresentar a fluência por um exame de proficiência, como TOEFL, ou essa vivência é suficiente para tentar uma bolsa? Qual o nome dele, Rafaela? Matheus Abtibol. Não sei se a pronúncia do sobrenome é assim, mas acho que sim. Tá. Matheus, olha só. É importante que você apresente o certificado. Você vai ver lá no edital que o certificado de língua estrangeira ele não é obrigatório, mas tem escrito também que os candidatos que apresentem certificados internacionais de língua inglesa ou coreana, eles podem ter algum ponto a mais ali na avaliação, né? Então, assim, é importante que você faça a certificação. Se você fala inglês, é importante você se organizar para fazer a certificação antes de enviar a documentação para a gente. Caso contrário, se você chegar até a fase de entrevistas, a gente vai conseguir avaliar seu inglês na nossa conversa. Beleza, a Isadora Kemmer, sobre as duas cartas de recomendações, se for para tentar o GKS-G, as cartas precisam ser de professores da graduação ou pode ser de professores do ensino médio também? Lembrando que ela está usando a hashtag Coreia em Casa. Legal, Isadora, vamos reforçar aí nossa hashtag. Maravilha, Isadora. Olha só, você precisa solicitar as cartas de recomendação para os seus professores da faculdade. Nesse caso, como você vai aplicar para mestrado, a graduação, o ensino médio já está muito distante, né, da sua realidade atual. Então é importante que as cartas de recomendação sejam realmente dos seus professores da universidade, não do ensino médio. Beleza. Daniel Santos, estou terminando uma graduação, posso tentar outra em uma área diferente? Não, entra naquela mesma pergunta de uma outra espectadora, não pode, porque preciso fazer somente um curso. Agora você pode aplicar para um mestrado, pode ser uma boa ideia. Ok, agora o Rodrigo, fui intercambista universitário por 4 meses na Coreia com bolsa GKS. Sou elegível para pleitear uma bolsa de mestrado? Sim, na verdade, os bolsistas do governo coreano, nos seus mais diferentes programas, existem alguns programas que não são apenas esses que a gente tem conversado, esses bolsistas eles são encorajados sim a tentarem essa bolsa maior, porque eles já tiveram um contato inicial com a Coreia, né? E já despertaram aquele desejo de estudar numa universidade coreana, já tiveram a oportunidade de estar ali por um pouco tempo. Então, o governo coreano incentiva até que esses candidatos participem do processo de bolsa, sim. Legal. Agora, Andressa Soares, sobre a documentação, a embaixada recomenda que os documentos sejam apostilados ou as cópias autenticadas em cartório são bem consideradas? Essa pergunta entra uma das primeiras que você me fez sobre perguntas mais comuns. O que acontece? Se vocês prestarem bem atenção no edital, o edital diz or apostilled, ou seja, ou apostilamento. O apostilamento, de forma alguma, ele é uma obrigação do candidato. E por que isso? Porque o apostilamento ele não vai trazer a tradução do seu documento, ele só está dizendo para a embaixada que aquele documento é original, que ele pode ser confiável e tudo mais. Então, como a regra geral do GKS é que essa documentação esteja realmente em inglês ou coreano, o apostilamento para a gente não é, além de ser caro, seria um custo adicional, ele não vai cumprir com o objetivo de traduzir o seu documento, ele só vai atestar que esse documento é original. E como você pode fazer isso? Fazendo uma autenticação em cartório. É mais barato, é mais simples e você não vai gastar tanto dinheiro assim. Legal. Agora a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou. Além dos documentos, eles fazem alguma entrevista com a pessoa? Fazemos. Acho que foram poucas as situações em que não houve entrevista com candidatos do GKS. Foram realmente poucas. Mas assim, essa entrevista é importante
porque a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre aquele candidato que a gente tanto leu sobre. Então, é a oportunidade que os diplomatas têm de fazer perguntas, que os convidados têm de conhecer um pouquinho mais, e também a oportunidade que o candidato tem de, uma vez chegando à fase, né, uma vez selecionado para a fase de entrevistas, ele possa realmente encantar a todos e explicar por que merece a bolsa, porque a bolsa seria importante, porque nada melhor do que uma conversa nesses últimos dias via online, né? Online, né? Com certeza. Agora, a Sara Mércia, qual o nível de inglês mínimo exigido para a bolsa? Sara, olha só, a gente quer que você se comunique, né? A gente não está procurando alguém que fale sem sotaque, alguém que tenha um inglês nativo, muito pelo contrário. A gente precisa de alguém que possa explicar quem é você em inglês, quais são os seus projetos futuros, por que a Coreia, enfim, alguém que consiga se comunicar e ter uma boa conversa para que a gente esteja tranquilo de que você vai chegar na Coreia e não vai ficar perdido com a comunicação com os coreanos, né? Por isso que é tão importante também a gente incentivar, Rafaela, o estudo da língua coreana, mesmo que seja o básico, né? Para que você possa realmente ter um proveito melhor dessa experiência. Ok, Daniele Choi, gostaria de saber se o certificado do Instituto Sejong é válido ou somente o TOPIK? Os estudantes do Instituto Sejong, eles têm a oportunidade de fazer o TOPIK, porque o Sejong, ele faz a aplicação do certificado internacional, TOPIK. Então, assim, é importante que você faça, assim, o TOPIK. O certificado do Instituto Sejong, ele não vai contar como certificação internacional, porque ele não é uma certificação internacional, embora seja um instituto ligado ao governo. Mas é importante que esse candidato, que já estuda língua coreana num instituto excelente, que é o Instituto Sejong, ele possa realmente fazer o TOPIK e apresentar o seu certificado internacional. Tenho certeza que ele vai tirar uma boa nota, porque o Instituto Sejong é muito bom. Legal. Lohana, se eu tiver 2 graduações, é feita a média do GPA de cada curso ou escolhe apenas uma das graduações de acordo com a área de estudo? É preciso realmente escolher uma graduação e você vai focar toda a sua inscrição sobre ela. Você não pode usar duas graduações. Se você tem, ótimo, você pode mencionar isso. Você pode mencionar que você fez 2 faculdades, dois cursos de graduação, mas você precisa escolher um, e eu imagino que é aquele que você tem notas mais altas, para poder aplicar para a bolsa. A próxima pergunta de uma pessoa que não se identificou: quem faz o EJA supletivo pode se candidatar às bolsas? Eu tenho alguma chance? Olha, infelizmente não, porque como nós precisamos do histórico escolar dos 3 anos, no caso do ensino médio, quem faz o EJA ou quem, enfim, consegue finalizar o ensino médio com o Enem, por exemplo, não tem como fazer esse cálculo do GPA, o que vai ser uma barreira para as universidades coreanas que não vão entender o que é o EJA ou não vão entender exatamente as notas mais em conjunto do Enem, né? Então, infelizmente, não. Ok, Antônio Roger, República da Coreia. Posso tentar fazer doutorado pela bolsa do GKS se eu tiver feito mestrado pelo GKS anteriormente? Pode sim, pode, mas os critérios são mais altos. O candidato que é ex-GKS, que quer se tornar GKS de novo para um grau mais alto, ele pode sim, mas aí o nível de coreano exigido dele vai ser altíssimo e o nível de notas necessárias para ser aceitos nas universidades serão altíssimos e o projeto também passa por uma avaliação própria da universidade. Então, o nível de seleção é um pouco diferente, mas é possível. Samuel Filho, faço ensino médio integrado ao técnico. Isso pode me ajudar ou então impedir a conseguir a bolsa para graduação? Certo. Samuel, olha, depende muito. Se você tem um histórico escolar bacana, com boas notas, você consegue preencher a tabela e fazer o cálculo do GPA que o GKS exige. E aí, nesse caso, de repente, você pode até tirar as matérias técnicas. Caso você tire essas matérias técnicas e as suas notas não são suficientes para atingir uma média de 8, então vai ficar mais complicado para você. Mas se num conjunto geral você consegue ter média 8 no GPA dos 3 anos do seu ensino médio, sim, você pode participar. Agora a pergunta da Milena Martins. Minha graduação termina no fim do ano. Quando o edital sair, ainda não terei o diploma em mãos.
Posso apresentar uma declaração ou preciso esperar ter o diploma para aplicar? Olha, o próprio edital, ele traz a informação de que, caso você ainda esteja no final do seu curso, seja no último ano do ensino médio ou no último ano da graduação, e caso assim, mesmo assim você seja aprovado conosco, com a universidade, você tem um prazo, geralmente de 6 meses, para que você apresente esse diploma ou certificado de conclusão final. Para fins de inscrição, você precisa enviar uma declaração, é o suficiente, da instituição informando que você vai se formar naquele período. Ou seja, para fins de inscrição, uma declaração basta, mas caso você seja aprovado aqui com a gente ou com a universidade, você tem um prazo de 6 meses mais ou menos para você enviar esse certificado final. Então, vale sempre, 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 uma vez que o candidato vai se inscrever, vale sempre que ele se aproxime dos departamentos de relações internacionais ou da coordenação da sua escola, da sua universidade, para que você tenha um pouco mais de conversa, para que eles entendam os prazos coreanos, que são muito rígidos, e é importante seguir todos. Ok, a próxima pergunta da Isabelle Alves. Eu posso mandar o meu trabalho de conclusão de curso junto ao edital? E a observação, o trabalho foi referente à Coreia. Isabela, pode sim. Como a gente sempre diz, qualquer documento, qualquer trabalho que você fez que agregue valor à sua avaliação, à sua candidatura, você pode colocar. É claro que é importante que você siga o critério, a diretriz principal do programa, que é realmente colocar tudo em língua inglesa, né? Então, de repente, você pode enviar o abstract do seu trabalho, ou mesmo de forma resumida, você pode enviá-lo em língua inglesa para a gente. Agora, Marcela Januário, a comprovação do GPA deve ser feita pelo aluno? Como devemos fazer isto? Ótimo. O GPA, como eu disse no início, ele é muito importante que seja feito pelo próprio candidato, justamente para que a gente não induza o candidato ao erro. Nós recebemos e-mails quase que diariamente, Rafaela, pedindo orientações de como preencher o GPA. É muito complicado para a embaixada orientar à distância ou fazer esse corpo a corpo, essa consultoria, né, mais próxima, justamente porque cada candidato tem um histórico diferente, trilhou um caminho diferente. Quando o candidato reprova uma disciplina, já muda bastante, porque vai ficar no histórico dele. Quando o candidato tem aproveitamento de créditos, também já muda bastante o cálculo. Então, assim, a maior dica é que esse candidato estude o seu histórico e estude por meio de internet. O YouTube é uma ótima ferramenta para você fazer isso, com tutoriais de como fazer a conversão da sua nota do GPA, do sistema brasileiro, para o GPA. Então, assim, infelizmente a embaixada não pode realmente orientar com o GPA, mas é preciso que o próprio candidato entenda que o GPA é um dos grandes desafios dessa bolsa e que a tradução e que o cálculo correto é feito por eles, conferido por nós e conferido novamente pela universidade. Agora uma pergunta do Coreia aqui. Quem faz curso técnico de 2 anos e 6 meses pode se candidatar ao mestrado? Infelizmente não, porque esbarra num ponto principal, um ponto muito importante do edital, que diz que precisa ser um curso equivalente a bacharel, ou seja, quando ele fala que precisa ser equivalente a bacharel, ele está se referindo à duração. Então precisa ser no mínimo 4 anos. Então os cursos de duração de 2 anos e meio não fazem parte, não são elegíveis, né, para a bolsa de estudos. Agora temos mais pergunta da Vicky. É necessário fazer o TOEFL ou posso mandar outros certificados como o CAI de Cambridge? Olha, pode sim enviar. Existem 2 certificados no edital. O edital traz, eu não me recordo o nome agora, mas eu acho que é o ITPS, que o edital não aceita, porque eu acho que são certificações internacionais feitas por computadores e não necessariamente por um ser humano que está entrevistando esse candidato. Então, se eu não me engano, são os ITPS, mas todos esses outros que ela citou na pergunta são aceitos. Os que não são aceitos são aqueles que o edital traz como não aceitos. Então, vale a pena prestar atenção nessa parte. Ok, a Nara Magic. Se eu tiver um bom desempenho na língua coreana e não souber quase nada de inglês, mesmo assim posso ser elegível para a bolsa? Pode ser elegível sim, claro. Inclusive, tem que destacar esse ponto na sua inscrição. Se você realmente é muito boa em língua coreana, você pode
fazer sua inscrição toda em coreano ou pedir, inclusive, para ser entrevistado em coreano. Em alguns anos, nós tivemos candidatos que fizeram isso. A gente admira a coragem, né? É realmente muito gratificante para a embaixada receber candidatos que se sintam já seguros em fazer entrevistas em língua coreana e realmente se colocarem à disposição para serem entrevistados para um processo de bolsa tão importante na língua do país para qual ele quer ir. É realmente gratificante. Eu admiro a coragem. Vale a pena tentar, sim. Legal. Agora, a Ju Azeredo tem mestrado para a área da saúde? Ju, mestrado tem sim. O que não tem é graduação. Por quê? No caso da graduação, os cursos de saúde em geral são de longa duração, extrapolam o limite da bolsa de 4 anos, né? 4 anos de curso e 1 ano de língua. Para mestrado, sim. Esse ano nós, inclusive, temos um candidato que foi aprovado para mestrado em medicina veterinária. Ele está indo agora e então é possível. Bacana. Agora, a Sara Fernandes, é válido enviar conteúdo adicional na inscrição, como, por exemplo, portfólio com imagens? No meu caso, referente a desenvolvimento de jogos. Qual o nome dela, Rafaela? Sara Fernandes. Sara, se você tem portfólio ou se você vai aplicar para uma área que precisa de portfólio, como, por exemplo, música, design, dança, essas áreas em que você precisa demonstrar essas aptidões, né, de forma mais clara, aí a sugestão é fazer a inscrição via universidade, porque aí você já concentra a sua inscrição em um departamento específico, em uma faculdade específica, e lá sim eles vão exigir que você envie um portfólio. No caso da embaixada, é importante que você envie, mas a gente não vai considerar como documento obrigatório, apenas como documento adicional. Então, se você tem um ótimo portfólio, é interessante que você faça a inscrição via universidade, que as suas chances vão aumentar. Ok, agora a pergunta da Laís. Se eu fizer um curso de coreano em uma universidade coreana e aplicar o GKS na mesma, fica mais fácil de ser aceita? Olha, essa pergunta é complicada, hein? E essa é a última. Essa é a última e a mais difícil, olha só. Um grande finale. Sim. Olha, eu não vejo impedimento. Repete só o finalzinho para mim, Rafaela, por favor. Vamos lá. Vou fazer do início. Sara Fernandes, é válido enviar conteúdo adicional na inscrição, como, por exemplo, portfólio com imagens? Não, acho que foi a próxima. Ah, tá, gente. Então, aqui saiu a pergunta anterior. Só tenho aqui a da Sara. Acho que foi ela, estudou numa faculdade, queria aplicar o GPA nessa mesma universidade. Isso. Ela fez uma pergunta. Se ela conseguiria aproveitar. Para o GQS, não, porque o GQS você precisa fazer a inscrição via embaixada, mas se você quiser, claro, como a gente conversou... Desculpa te interromper, Elton, chegou aqui a pergunta. Tá, posso repetir? Vamos lá. Laís Sacoman, se eu fizer um curso de coreano em uma universidade coreana e aplicar o GKS na mesma, fica mais fácil de ser aceita? Ah, perfeito. Ela fez um curso de língua coreana e quer aplicar, então, para a universidade lá. Não fica mais fácil, mas assim, você pode usar isso como um adicional ali na sua inscrição. Imagina que se você estudou naquela instituição língua coreana, você se aproximou de professores, nas quais você pode solicitar cartas de recomendação, que vai contar bastante para você. Você pode se aproximar do departamento em que você estudou e que você gostaria de estudar, melhor dizendo. Então, assim, não vai ser mais fácil, mas vai ser um caminho bacana de você trilhar. Ou seja, vai ser legal ter uma inscrição em que uma candidata fez essa movimentação toda para conseguir essa bolsa. É importante, mas não vai ser um peso maior do que para outro candidato. Elton, muito obrigada. Sabe tudo sobre as bolsas de estudos, impressionante. Imagina. E tem alguma consideração final que você queira fazer? Sim. Eu quero dizer que para as pessoas não desistirem, tem muita gente, Rafa, que tenta a bolsa na primeira vez e não é aprovado via embaixada e desiste. Tem gente que tenta 1 ano, 2 anos, só vai conseguir lá no 3º ano. Isso é muito legal. É muito gratificante para a embaixada quando a gente recebe um candidato que não fez uma boa inscrição naquele 1º ano, no 2º ano ele aprimorou aquelas suas aptidões, e no 3º ano ele apresentou uma excelente inscrição, veio para a entrevista mais seguro, conversou com a gente e conseguiu a bolsa. A gente fica sempre muito feliz, é sinal de que o processo seletivo está indo no caminho certo, então não desistam. Não precisa ser rico para estudar na Coreia, não é uma bolsa impossível, é um sonho que pode ser realizado e a gente conta com vocês.
Muito obrigada, Elton, e a todos, viu, que participaram. Muita gente participou. E lembrando que o edital de bolsa será divulgado em agosto. Quantas informações sobre educação